Olá! Estamos então na nossa primeira aula, a dignidade e a santidade do lar. Eu quis apresentar para vocês esse tema como primeira aula para abrir a sua mente, o seu coração, a cuidar do seu lar como você deve fazer. Nós, mulheres, temos a responsabilidade de trazer para a nossa casa uma atmosfera pura, uma atmosfera santa, uma atmosfera de paz e de amor. E é importante que a gente entenda esse princípio e esse valor, trazendo para nós a responsabilidade para a gente poder direcionar essas coisas. Então, a intenção do meu coração é fazer conhecido todo esse princípio para nós, para vocês, para nós mulheres, trabalharmos com todo o nosso coração, toda a nossa devoção, todo o nosso amor por Jesus, naquilo que Ele nos aponta e naquilo que Ele projetou para nós. Então, vamos lá para o nosso primeiro tema, a dignidade e a santidade do lar. Bom, então vamos falar sobre o que é a dignidade e a santidade do lar. Primeiro, então, a gente vai pegar a definição da dignidade. A dignidade do lar consiste em que os que neles habitam enxerguem e experimentem o seu valor. Bom, no dicionário, dignidade é definida como qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade, nobreza. Elevar o valor do lar, tendo como foco as pessoas e os que neles compõem, resulta em uma combinação de esforços para valorizar o tipo de lar e suas características. Um lar que tem dignidade define padrões de ordem e criatividade, com características piedosas de amor, paz, honestidade e lealdade. Então, a dignidade traz para nós toda essa consciência de que o lar tem que ser honroso, né? Que as pessoas que nele habitam dê valor, né, a todo o conjunto que há. Então, o lar, ele é assumido pela responsabilidade, pelo valor que se tem dos membros que nele habitam, o valor que as pessoas dão ali para o seu lar, né? A santidade do lar é a sua pureza de coração e de propósito, sua integridade e santidade, tom e disposição. O lar é um dueto de devoção e valorização. Devoção a Deus combinada com a valorização uns dos outros. O lar deve ser um santuário onde a alma humana é recarregada, renovada e revigorada. Nesse estudo, a gente vai aprender mesmo sobre esse valor que nós devemos dar pelo lar, pelas pessoas que nele habitam e chamar para nós essa responsabilidade de ter o controle de todas as coisas dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. É uma responsabilidade nossa, nós mulheres, de ditar algumas coisas dentro da nossa casa. Não com autoritarismo, mas com autoridade. E a gente vai caminhar para entender um pouco melhor sobre isso. Bom, o coração foi projetado para o amor e para a paz. Quando Deus criou o coração humano, ele projetou para que prosperasse em um ambiente de amor e de paz, que foi o que ele fez com Adão e Eva. Ele disse para Adão e Eva para que fossem obedientes, que fossem férteis e se multiplicassem e exercessem o domínio sobre o ambiente que ele havia colocado eles, né? Que era o Éden. E ao criá-los, ele colocou num lugar de habitação caracterizado por segurança, fartura e realização.
definiu uma verdade: o ambiente de moradia, o lar, seria o lugar que o coração deles iriam ser formados, iriam ter a intimidade com Deus, iriam ter tudo que Deus havia criado, Deus já estava dando para domínio. Existe um versículo na Bíblia que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Então, a gente precisa ter essa consciência de que tudo que existe nessa terra foi Deus quem nos deu para que nós exercêssemos o domínio sobre ele. Então, Adão, ao gerir, né, o Éden, antes de Eva existir mesmo, ele, assim, atingiu o máximo da sua inteligência, pôde nomear todos os animais, né? A função de Adão era dominar mesmo sobre tudo que Deus havia posto ele para dominar. E quando ele criou Eva, o criou da sua costela e fez com que eles habitassem em família. Tanto que Adão, quando acorda, né, do seu sono, ele vê Eva e ele disse: bem criaste, Senhor, para mim, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então, é importante a gente entender que Deus estabeleceu a família no Adão, né, no Jardim do Éden. Ele estabeleceu a família como um projeto, né, como algo que estava no coração dele, né? E é maravilhoso a gente poder aprender sobre isso e entender melhor sobre isso, né? Vamos caminhar aqui sobre esse versículo, Gênesis 1, 27 e 28. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Todo coração precisa de amor. Logo devemos nos perguntar: o que é a imagem de Deus? Deus é amor. Em amor, ele criou o ser humano para ser amado e para amar. Quando ele viu que Adão, né, estava só, né? Veja que está só, falhei uma ajudadora, uma auxiliadora. Então, Deus fez entrar em profundo sono e então fez a mulher, tirou um pedacinho da costela de Adão e fez a mulher para ele, né? E por quê? Porque Adão necessitava disso, né? Adão foi feito, um ser feito para ser amado e também para amar. Então, ele tinha que ter alguém semelhante a ele. E Deus viu que isso era bom, então criou a mulher. Viu que isso era necessário e criou a mulher para esse fundamento de amar e ser amado, né? Para prosperar, toda alma precisa de amor e vínculo com outros que ofereçam esse amor. Sem lugar de amor, há rejeição e abandono. A consequência é uma alma que sofre dor emocional e um coração repleto de mágoas. Quando uma pessoa não recebe expressões de amor, surgem inúmeras disfunções emocionais que prejudicam a percepção da relevância e da segurança. O coração fica ferido, se endurece e, com frequência, deixa de vicejar. O medo de não ser amado e a dor da rejeição tornam-se uma pessoa vulnerável à agressividade. É por isso que a gente vê em muitos jornais, né, muitas notícias, né, de maus tratos familiar ou do ser humano mesmo, notícias que você fala assim: meu Deus, é incabível uma pessoa fazer isso, porque na sua casa, no seu lar, você talvez esteja respaldada do amor de Deus, da paz de Deus, né? Você esteja cheia disso, então você olha para as notícias e não se conforma, mas existem pessoas que não foram criadas nesse ambiente, que não foram educadas nesse ambiente de amor e de paz. Existem pessoas que desde o seu nascimento tiveram problemas assim, por causa dos seus pais, por causa das escolhas erradas dos seus pais. Existem pessoas que não têm o mesmo entendimento, não têm essa paz, não têm esse amor, então
o coração dessa pessoa é totalmente deturpado e totalmente voltado para fazer ou receber o mal. Bom, embora digamos amo você para alguém, é preciso que o amor seja compreendido como verdadeiro para que exerça impacto formativo e proporcione segurança emocional a quem ouve essas palavras. Veja por esse ângulo. Deus ama você imensamente, mas é só quando você crê nisso que o amor dele exerce impacto verdadeiro sobre o seu relacionamento com ele. Então, você sabe que Deus te ama, mas se você não crê que o amor de Deus é o suficiente para poder resgatar você, para poder te livrar dos seus terrores, né? Que todos nós, de alguma maneira, por exemplo, na minha vida, né? Eu já nasci num lar extraconjugal, então a minha mãe, quando eu era pequena, bebê, né? Não por vários motivos, ela não quis me educar, me criar, ficar comigo junto dela, pediu para o meu pai ir buscar eu, então meu pai me levou até minha avó e a minha avó me criou desde bebezinha, né, 23 dias de nascida, eu morei com a minha avó até os 15 anos, até quando minha avó faleceu. Nesse mesmo ano, meu pai havia falecido, meu avô já havia falecido, então, assim, nessa caminhada eu lidei com várias coisas na minha vida, né? Desde criança até pré-adolescente, adolescente, jovem e até na vida adulta, com coisas que foram enraizadas dentro do meu coração pela forma da escolha do meu pai e da minha mãe de viverem, né? De se relacionarem. E embora eu fosse criada pela minha avó, embora eu fosse educada por ela, existia essa falta, né, dentro do meu coração, porque a minha avó a minha avó era minha avó, né, ela foi a minha mãe, mas eu sabia que ela era minha avó, e a minha avó já havia criado todos os filhos dela, e a minha avó já tinha, não estava mais com relacionamento com o meu avô, de marido e mulher, então assim, querendo ou não, eu tinha a falta de alguma coisa, sabe? Que eu não tive. E hoje eu tenho um relacionamento com meu esposo e eu vejo com meu filho de 4 anos que eu não tive coisas que meu filho tem, de afeto, de afago, sabe? De carinho. A minha avó sempre foi amorosa comigo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas que foram estabelecidas como verdade, como certeza, né? De Deus sobre a vida do ser humano, o homem e a mulher. Marido e mulher constituem a família, a ordem das coisas. Então, assim, desde o momento que eu nasci até o momento que eu fui morar com a minha avó, ok, foi um socorro de Deus para mim, foi um livramento de Deus para muitas outras coisas, foi uma maneira que Deus, acredito eu, que juntou tudo para poder me manter em segurança, mas isso não era o projeto de Deus, entende? Isso não era o que Deus queria para minha vida, isso não foi o que ele projetou, foi a escolha de um homem e de uma mulher, e não foi uma escolha correta. E isso trouxe um dano para mim, para minha irmã, né? Para os meus outros irmãos, com o filho com outras mulheres que meu pai teve relacionamento, enfim, para que vocês entendam. Esse é o fundamento. Hoje a gente vê isso muito deturpado, sabe? Fundamentos muito deturpados, coisas na verdade sem fundamentos. Homens gostando de homens, mulheres gostando de mulheres, não foi isso que Deus projetou. E aí o maior interessado em deturpar desde o início do Éden, o desejo, o princípio, o propósito de Deus é o nosso inimigo. Bom, quando o diabo usou a serpente, né, que era a mais sagaz, a mais atrevida, né, quando ele usou a serpente para incitar a Eva, ele contaminou Eva antes mesmo dela poder comer do fruto. Ele sim tem o interesse desde o princípio de deturpar o propósito de Deus para a vida do ser humano. Uma coisa que o ser humano precisa entender, que nós definitivamente precisamos, e talvez aqui você entenda só 10%, 20%
não entenda nem eu o 100% do que Deus quer com a humanidade, por que Deus projetou a humanidade, mas se nós entendermos o princípio, por que Ele fez isso, para que o coração do ser humano fosse cuidado até o seu reino vindouro, né? Bom, nós vamos conseguir caminhar pelo menos cuidando daquilo que Ele nos deu, que é o nosso relacionamento em casa, com a nossa família, né? Que é o nosso lar. Muitas de vocês são casadas, acredito que todas são casadas. E uma coisa que nós devemos entender de uma vez por todas, toda essa responsabilidade é nossa. Eu tenho comigo que Eva foi a que comeu o fruto, quem foi conduzida ali por Satanás para poder comer e então ser expulsa, né, entrar em desobediência, porque nós mulheres temos sim esse poder de poder influenciar a nossa casa, poder levar a nossa casa à edificação ou poder levá-la à ruína com as nossas escolhas. Então, o objetivo dessa aula é fazer você entender de uma vez por todas que você precisa tomar as rédeas da sua casa, você precisa assimilar todas as coisas com responsabilidade e sabedoria, você precisa identificar um problema e cortar o mal pela raiz. Nós mulheres temos isso, nós mulheres temos esse encargo e essa responsabilidade. E de trazer esse entendimento de amor e de paz dentro do lar. Isso é a nossa função. E isso, cuidar da família e fazer com que ela se sinta amada dentro da instituição que é o lar, é a nossa responsabilidade. Nós temos que pagar o preço, nós temos que orar, nós temos que ficar caladas, nós temos que falar. Então, para cada uma, Deus vai revelando no decorrer do dia a dia. Se você é uma pessoa submissa, se o seu coração é um coração voltado para Deus, um coração obediente, que quer cumprir a vontade de Deus, você vai entender o que eu estou dizendo agora. Sabe? Existem momentos que Deus vai te apontar. Aqui você tem que falar, mas falar assim, assim, assim. Aqui você tem que ficar calada. Então, assim, o passo a passo é Deus quem nos dá durante o dia, mas a gente precisa buscar isso, buscar essa responsabilidade, não terceirizar para o nosso marido, porque não é a responsabilidade dele. Então, vamos começar a falar sobre o planejamento cuidadoso do lar, que é basicamente uma instrução, né, que a Dev nos dá para a gente poder identificar algumas coisas dentro do lar e para a gente poder cuidar dele de maneira eficaz, né? O planejamento da sua casa deve ter o propósito intencional de garantir que as prioridades agradáveis a Deus sejam incutidas na vida dos membros da família. A organização do seu lar e o que você faz nele determinarão o resultado. Ter essa atenção, isso eu estou falando de mulher para mulher, é a nossa responsabilidade. Por exemplo, se você deseja um ambiente tranquilo, seu lar precisa de organização e de ordem. Se você deseja um lugar confortável, precisa de móveis que convidem as pessoas a se sentirem bem, a quererem relaxar. Tudo depende de como você deseja que o seu lar seja. Se deseja que a sua família seja diligente, precisa dar responsabilidades para cada membro. Se deseja que o seu lar expresse amor, precisa estar disposta a sacrificar seus objetivos, as coisas que você deseja para você, e escolher colocar os outros antes de si mesmo. Então, é um preço a pagar, sabe? É um preço a pagar pelas pessoas do nosso lar, pelas pessoas da nossa casa. Se deseja que o seu lar honre a Deus, precisa reconhecer Deus em todas as suas decisões. Então, vai pegar todo esse conteúdo, né, do que você deseja que o seu lar seja e trazer para Deus. Senhor, eu peço que o Senhor me dê, eu gostaria que o meu lar fosse mais hospitaleiro, eu gostaria de ser mais organizada, eu gostaria de ser mais envolvida, né, com as coisas aqui de casa. Me ensina, Jesus, me ensina.
Então eu vou mostrar para vocês algumas definições de valores. Valores são o que você considera importante em sua vida. Aí você vai fazer uma lista dos seus principais valores. Por mais que você possa dizer que Deus, né, tá acima de todas as coisas, depois vem a família, depois vem o trabalho, depois vem whatever, às vezes não é bem assim. Então você tem que ser sincera, coloca aí, faz uma lista, um papelzinho das coisas que você acredita que realmente tem valor para você. E depois do lado você faz como ele é hoje. E aí você vai ver as incoerências que existem do seu desejo com a realidade, sabe? É muito importante que nós sejamos sinceras com nós mesmos, para nós não ficarmos sobrecarregadas, não desejarmos as coisas que não podemos alcançar, e sim lutar com as nossas forças, mas diligentemente, sabe? Todos os dias, pôr em prática aquilo que a gente deseja. A Bíblia diz que aquilo que o homem pensa, assim se fará. Aquilo que a alma do homem pensa, assim se fará. É praticamente que os seus pensamentos hoje vão dirigir o seu futuro. Então, se você pensa que você não pode, que você não consegue, ou você viaja demais na maionese e acha que está acontecendo isso, mas na realidade não está, é um problema. Você precisa, então, trazer a realidade para você, trazer a realidade da sua casa, aponte isso num papel, aponte isso, sabe, de uma forma lúdica para você entender e coloca as prioridades. E eu vou citar algumas delas aqui, que tá até no livro, que pode te ajudar, assim como me ajudou, pode te ajudar a colocar as coisas em ordem. Noite a sós com seu cônjuge é uma coisa importante para você colocar, porque de repente ele trabalha demais ou você trabalha demais, então ter um tempo vocês dois, é importante você assimilar isso e que você precisa disso. Tempo exclusivo para cada filho, se você tem mais de um. Pega um filho, dá uma saidinha, ou brinca mais de uma hora com um filho só, né? Tenha um tempo com cada filho, porque cada filho é de um jeito, é de uma personalidade. Então é importante você dar valor, expressar o amor que você sente com cada um deles em momentos específicos, para cada um deles. Cada um precisa de ser correspondido, né, com seu amor. Noites para jogos ou filme em família, rotinas de final de semana, como trabalhos domésticos no sábado, igreja, jantar especial no domingo, férias em famílias. Bom, é importante, eu queria citar aqui, a questão da organização e da limpeza, né, essa coisa de se você se manter diligente, né, nisso, para poder ensinar a sua família responsabilidades, né, principalmente se você tem filho pequeno, é importante você criar métodos para incluí-los na limpeza e na organização da sua casa. Vai parecer assim bobo o que eu vou dizer, porque hoje a internet nos dá muitas dicas e alternativas, você volta e meia, principalmente quem tem filho mesmo, assim, que precisa desse conhecimento, tem procurado sobre isso, da inclusão dos filhos, né, na rotina diária. E é importante. Eu, por exemplo, Lourenço tem 4 anos. Quando eu vou lavar o banheiro, quando eu vou limpar a casa, tem umas tarefas pequenas que eu deixo para ele resolver. Por exemplo, Lourenço, pega para mim, prega para mamãe a sacolinha de lixo que tá ali em tal lugar. Ele vai lá e traz a sacolinha para mim, joga lá no lixo. Ele vai lá e joga. Agora você pega todos os seus brinquedos e coloca dentro da caixinha azul. Ele vai lá e pega os brinquedos. No outro dia eu já falo, esse brinquedo aqui ontem você guardou em qual caixinha que estava? Na azul. Então ele sabe que é azul e vai lá e guarda. Hoje eu não tenho muito que falar algumas coisas que eu já fiz porque ele já assimilou. Mas eu sei que isso é repetitivamente que eu vou ter que fazer muitas vezes para ele guardar no coração dele, sabe? Esses princípios e essas coisas vão trazer valores para a vida dele. É disso que nós estávamos falando no início. Coisas que vão trazer valor, coisas que vão modificar, coisas que vão trazer um comportamento verdadeiro, um comportamento genuíno, que traz a diferença, que faz a diferença, né, na vida do ser humano. E a gente precisa dar essa atenção para isso, porque relacionamento exige tempo
e de convivência. Então é importante que cada um membro da família esteja envolto, esteja cada um relacionado com o outro. O pai entendendo o filho entendendo o pai, mãe entendendo o filho entendendo mãe, irmão com irmão, sabe? Não é fácil, eu sei que não é fácil. Às vezes um filho tem uma personalidade, o outro tem outra personalidade, mas a gente precisa ter o coração voltado para cada um deles na sua carência, sabe? Naquilo que eles são, na sua personalidade, sabe? Eu li um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Esse livro me abriu a mente. Se vocês puderem ler, eu aconselho vocês a adquirir esse livro. Me abriu a mente para poder entender, assim, muitas coisas aqui em casa. Lorenzo tem a personalidade muito parecida com a minha. Eu falo que ele é totalmente eu. Eu lido comigo mesmo constantemente, de uma forma imatura. Eu já sou madura em determinadas situações, meu filho ainda não. Então eu lido com a personalidade dele, bem parecida com a minha, só que imatura. E é difícil para mim. Já o meu marido tem uma maneira de se comportar em determinada situação que eu também preciso entender. E nesse livro, ele abre a nossa mente para poder tratar nossos filhos, o nosso cônjuge, com sabedoria, segundo a personalidade de cada um, né? E é interessante a gente aprender isso, sabe? Olha, os cômodos falam. Criar um ambiente de amor e paz incentiva os membros da família a buscarem refúgio em casa e não em outro lugar. Bom, é importante você definir as coisas, igual eu estava falando anteriormente, dentro de você, para você então pôr para fora. O que você gostaria que o seu lar tivesse? Aqui em casa, eu, por exemplo, gosto muito de receber as pessoas, então é meio que quase 100% hospitalidade aqui em casa. E é uma coisa que eu prezo muito. Então, quando a gente muda, né, quase de que ano em ano, né, 1 ano e meio a gente já muda de casa, e cada casa tem uma peculiaridade, né, de diferente, cada casa é diferente, né, um cômodo é diferente do outro. Então eu tento buscar sempre a colocar a hospitalidade, coisa que é minha, né, a hospitalidade dentro da organização dos cômodos, né. Então eu pego um sofá confortável, deixo próximo da televisão, né, pra gente assistir um filme na hora que quiser. Cama no quarto de hóspede, eu ajeito, coloco toalha enroladinha quando vou receber alguém, uma cestinha de biscoitinhos, de alguma coisa que, por exemplo, de Minas Gerais tem muito doce de leite, balinha, né? Essas coisas mais de mineiro, pão de queijo, né? Essas coisinhas, eu faço então uma cestinha e deixo em cima da cama para quando eu receber alguém. E coisas assim, escova de dente, pasta de dente, um kit emergencial, coisas que dizem, estou te esperando, sabe? Coisas que dizem, vem mesmo ficar comigo, ou seja muito bem-vindo, né? Foi uma honra, é uma honra receber vocês. Então, uma característica minha, eu faço de tudo para que a pessoa se sinta bem, sabe? É inverno, tava frio, né? Então eu fui lá e comprei umas meinhas para as pessoas nessa época de pandemia, né? Ficar mais tranquila em casa. Aqui no Brasil a gente não tem muito o hábito de tirar os sapatos, mas com a pandemia as pessoas começaram a tirar. Então, e era bem na época que tava o inverno e querendo ou não, ficava desconfortável, né? Eu já deixava ali uma caixinha com todas as meinhas, né, essas sapatilhinhas assim, bem confortável para a pessoa já chegar, tirar o tênis ou o sapato ali na porta e já calçar as meinhas para ficar bem confortável e quentinha dentro de casa. Essas coisinhas que são detalhes, mas que a gente se importa, entende? Então procura dentro de você, dentro do seu coração, aquilo que você se importa, aquilo que você quer que a sua casa tenha. Se você quer que a sua casa seja uma casa de paz, né, de amor, mantenha um ambiente equilibrado. Né? Como é que você vai querer uma casa cheia de paz com você berrando? Sai daí, menino! Tira não sei o que daí! Já falei! Já quantas vezes eu disse nessa casa
Que mãe tem disso, né? Falar muitas vezes as mesmas coisas de uma forma irritada. Tem coisas que realmente a gente não consegue, mas a gente tem que ter o equilíbrio e buscar o equilíbrio, né? Então, se você quer uma casa que tenha paz, dirija você, né, o seu lar, a paz do seu lar, dite a atmosfera que você deseja no seu lar, que ela venha de você, né? Bom, quero que você preste atenção especialmente nas palavras trabalhar no lar. O que elas significam? Traduz do termo grego que vem de duas palavras, oikos, que significa habitação, e ouros, que significa guardar. Portanto, a mulher deve guardar sua habitação. Ela é a guardiã do seu lar. Como é que isso funciona na prática? Isso significa que a mulher deve estar inteiramente a par de todas as atividades da sua casa. Não tem como fugir. É nossa responsabilidade. Nós devemos zelar pela atmosfera, para que nada leve as pessoas, ou nós, né, ou nós mesmos, a perderem a paz e o amor. Se você é casado ou solteira, você exerce o domínio sobre o seu ambiente. Ser guardiã da paz é um chamado nobre. Significa que você é guardiã da sua boca, das suas atitudes, do seu ambiente e de tudo que entra nele. Todo o nosso ambiente, a nossa casa, a atmosfera, tem que passar pelo filtro da mãe, filtro da guardiã, filtro da esposa. Eu me lembro de uma vez que o Lorenzo estava vendo um desenho e eu ligava no YouTube alguns desenhos que eu julgava como simples, como que não era prejudicial, né? Eu sempre tive atenção para essas coisas, mas se você deixa muito tempo conectado no YouTube, o YouTube vai chamando uma coisa e a outra vai chamando, coisa que eu acho que entende que pode passar. Então eu comecei a escutar um desenho que o Lourenço estava vendo, né? Então era de Halloween, era de Dia das Bruxas, e eu comecei a ouvir lá do quarto algumas falas que tinha nesse desenho. E aí eu vim imediatamente na sala, e quando eu cheguei na sala para desligar, ele estava mordendo a almofada. Eu falei, filho, por que você não chamou a mamãe? Esse desenho não pode. Daí ele, eu não consegui. E então eu desliguei o desenho e mudei para outra coisa que eu já era acostumada e é normal. Só que eu comecei a perceber que o comportamento dele foi mudando, né, durante a noite. Lógico que é da fase dele, mas eu comecei a perceber que ele começou a ter medo mais das coisas, a falar que estava vendo certas coisas, e eu me lembrei dessa cena. E então eu tive que tomar uma providência, porque isso foram várias noites, né? E várias situações em que eu fui juntando e falei, isso não tá normal. E então Deus me levou mesmo a lutar contra aquela força, aquilo que tinha entrado através daquele desenho, através daquelas coisas, eu tive que orar em palavras mesmo. Então eu esperei ele dormir, enquanto ele dormia eu punha a mão sobre ele e eu orava por ele, e eu orava pela minha casa, e eu orava pelas coisas, e quando eu vi eu já estava saindo pelos cômodos, orando pelos cômodos, sabe? De repente eu senti uma paz imensa dentro do lar, e a gente sente. Eu senti uma paz imensa dentro de casa e eu falei assim, Deus, me perdoa por eu não ter prestado atenção em tudo, em todo o contexto e ter chegado nessa situação para eu cortar esse mal, né, dessa maneira agora. E é isso que eu quero dizer para vocês. Então, tem situações que você vai ter que intervir. Você vai ter que ditar mesmo o ambiente da sua casa. Você é a guardiã, você determina a paz, você determina a atmosfera. Identificou briga de filho com filho? Para na hora. Entendeu? Não fica procrastinando algumas coisas, não. Ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Você define isso, é a sua casa. Assuma essa responsabilidade de cuidar daquilo que Deus te deu. Assuma essa responsabilidade de cuidar. Eu digo para as mulheres com quem eu ministro
que Deus, quando Ele vier, a gente precisa ter isso em mente. Ele não vai pedir o nosso diploma, sabe? Ele não vai pedir. Isso é só consequência. Se você tem um bom trabalho, se você, graças a Deus por isso, você é uma pessoa inteligente, né? Você lutou para chegar onde você chegou, ok, mas você entenda de uma vez por todas que se você tem uma família, um lar, uma casa, ou se você quer ter, se você ainda não tem e quer ter uma casa, um lar, você precisa entender que isso foi o propósito de Deus, foi uma coisa que Ele designou desde o início e que é isso que Ele vai pedir para você. Ele vai falar assim, ok, Kelly, estamos aqui agora, como você cuidou daquilo que eu te dei? Ah, Senhor, eu ganhei muitos em teu nome, alcancei muitas nações, eu falei para muitas mulheres de outros países, ou mulheres que estavam em outros países. Não, Kelly, tô te perguntando o que é que você fez com a casa, com o lar, com a família que eu te dei, que foi o propósito, o meu propósito, como você cuidou deles? Como você zelou? Como foi? Ah, Senhor, eu só estou falando dos meus bens, da minha casa, dos meus filhos. Como foi que você cuidou do meu projeto, daquilo que eu projetei desde o início para ter um propósito que se finda em mim? Como foi? Porque as outras coisas são consequências. É disso que Deus vai me perguntar. É sobre isso que Ele vai querer saber. Entende? A Bíblia diz que me valeria ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Do que me valeria, né? Então é necessário a gente poder prestar atenção naquilo que Deus designou primeiro. Cuida do nosso coração, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso corpo, cuidar das pessoas que Deus nos deu, nosso cônjuge, aquilo que Ele instituiu como família, nossos filhos, e então apresentar para Ele. Para quando chegar naquele dia, Ele dizer, muito bom, serva boa e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. E é isso que vai acontecer. Ele deu aqui, nesse pouco, nessa imensidão, Ele nos deu algo e nós precisamos zelar por isso, para podermos crescer em amadurecimento, para podermos viver uma vida plena e abundante quando Ele vier. E isso tudo que eu falei para vocês é algo que pode sim ser alcançado. E depende só da submissão do seu coração. Cuidar da sua casa, ser submissa ao seu marido, cuidar dos seus filhos. Eu costumo dizer que essa questão da submissão é muito séria, porque muita mulher acha que ser submissa é ser capacho, né, do marido. E não é bem assim que funciona, né? O meu marido, por exemplo, ele sabe que tem coisas que ele vai precisar conversar comigo para tomar determinadas ações, né? Mas ele sabe que tem coisas que não, que ele já pode agir. E ele sabe que eu sou uma pessoa de coração submisso e que mesmo que ele tome algumas decisões sem falar comigo, depois quando ele falar, ele vai conseguir entrar em consentimento comigo, ou para eu mostrar para ele que algo estava errado, ou para eu falar, não, tudo bem, foi você que escolheu isso, foi você que fez dessa maneira, eu concordo e vou com você, aceito e vou com você, por causa do alinhamento, sabe? Então, ser submissa é você olhar o outro com honra, sabe? E depositar a confiança que você tem sobre ele. Porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando a gente vê o amor de Jesus pela igreja dele, é fácil a gente olhar e falar assim, é esse amor que eu quero que o meu marido tenha por mim. E é essa devoção e essa paixão e essa submissão da igreja de Jesus que eu quero ter para o meu marido. Isso é mais fácil de ser apresentado. Mas Kelly, você não conhece meu marido, você não convive com ele, você não entende, ele é muito carrasco, ele não me entende. Mas será porque você fala demais?
Será que não é porque você exige as coisas muito do seu jeito? Ou será que não é porque você fala de menos? Que você deveria agir um pouco mais? Sabe assim, eu preciso que você preste atenção e analise aí o seu coração. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ensinar, nos auxiliar, nos direcionar. Então é importante, é muito importante que você mesmo se avalie, sabe? Porque a Bíblia diz que com o nosso exemplo, principalmente as que são casadas e o seu marido não é cristão, não professa a mesma fé que você, a Bíblia diz que nós, com o nosso comportamento, com o nosso modo de pensar e de agir para com Ele, diante de Deus, Ele se converterá. Ele vai ver que tem alguma coisa diferente em você, então ele vai se comportar. E isso, às vezes, isso também é mais amplo, sabe? Às vezes seu marido professa a mesma fé que você, acredita em Deus, mas ainda é uma pessoa mais difícil de lidar. Mas é porque, às vezes, você precisa tomar as rédeas do que você precisa, ou se calar, ou se conter, então agir de forma diferente com que você vem agindo para ver a diferença dele, sabe? Na aula que a gente não pôde gravar, e eu tô gravando essa aula de novo, né, para essa turma, eu comentei que eu tinha birra de toalha molhada, né, sobre a cama, e isso me deixava muito nervosa, e era briga, porque eu sou uma pessoa daquela linguagem do amor, sabe? Eu sou a pessoa de atos de amor, né? Não me venha com flores, chocolate outras vezes, mas não precisa me dar as coisas para poder mostrar o meu amor, mas faz por mim, eu sou dessas. Então, se ele lava uma louça para mim, ele ganha assim, ó, disparado milhares de pontos comigo, porque ele sabe hoje o que é isso. Mas ele não soube isso da noite pro dia. Então, o nosso primeiro ano de casamento foi muito difícil nessa questão, porque eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa assim, organizada, que gosta das coisas certinhas, né? E ele, homem é homem, né? Toalha em cima da cama, e ele, o único filho, né? O único homem, assim, ele e a irmã dele, então a mãe dele fazia muitas coisas para ele, e aquilo para mim, assim, faz alguma coisa, faz você precisa fazer, tira essa toalha da cama, pelo amor de Deus, quantas vezes eu tenho que falar. Quando eu recebi isso como revelação no meu coração e eu entendi que não era pelo meu falar, e sim pelo meu agir, que ele iria mudar, as coisas foi tomando o rumo certo, estruturando, voltando ao prumo, à estrutura certa. Então, eu comecei a pegar a toalha. E guardar. Parei de falar. Deixou o sapato embaixo da cama, que é o que me dá terror. Parei de falar, guardava de novo. Quando ele ia procurar o sapato debaixo da cama, que aí ele viu, tá dentro do armário. Ah, tá bom. Ah, tá. Oh, você pegou já a toalha daqui? Eu peguei. Ele começou a ver que para mim era importante aquilo, então ele começou a fazer. E eu parei de falar. Quando eu percebi, eu já não estava mais falando nada e as coisas estavam acontecendo. Eu ia olhar, o sapato já estava guardado, eu ia olhar, a toalha já estava no lugar que deveria estar. Entende? Então não é pelo muito falar, né? Vamos lá, para de ser rixosa, para de ficar igual uma torneira pingando aí, né? Provérbios diz que a mulher rixosa, ela fica parecendo uma torneira com goteira. Você já escutou essas goteiras, quando chove tem uma goteirinha e fica tic, 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 você não aguenta aquele barulho? A mulher é a mesma coisa quando ela resolve a ser o tormento da casa. Não tem sabedoria para edificar a sua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola, com as próprias mãos, ela destrói. Com os próprios atos. Mão na Bíblia significa atos, sabe? Atos, como você age. Com os próprios, o jeito que você age, ela destrói. Então, toma muito cuidado de como que você age com seus filhos. Toma muito cuidado de como que você fala com seu marido, porque a maneira que você responde o seu marido, o seu filho está te observando. Então, a sua filha está te observando.
e isso pode ser prejudicial para ela, muito. Então é isso, minhas queridas alunas. É o meu desejo que vocês tragam para vocês essa consciência de que a responsabilidade da santidade, da dignidade do lar é sua. Dignidade consiste no valor, na harmonia, na nobreza. E a santidade é de trazer o que é eterno, o que é de Deus para dentro do lar. Vocês já aprenderam isso hoje, que tem a ver conosco, que é a nossa responsabilidade de manter a paz, né? Leia lá Gálatas 5, todos os frutos do Espírito, peça para Deus discernimento. Nós estamos falando aqui de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo vê, e é isso. Eu peço e oro incansavelmente por vocês e peço para vocês, sejam obedientes e submissas a Deus. Vocês não terão dificuldade em ser submissas ao marido, sabe? Não terão dificuldade em cuidar do lar, em ser a guardiã do lar de vocês. E é isso, queridas. Até a próxima aula, se Deus permitir. Que Deus abençoe todas vocês. Um beijo no fundo do coração. E vamos lá, até a próxima aula. Deus abençoe a todas.